Ricardo? 2, 3, 14, 15, 16, 17 horas, né? 17 horas, né? Senhores vereadores, sob petição de Deus, em nome da comunidade, iniciando nosso trabalho, havendo quórum legal às 17 horas e 3 minutos, declaro aberta a sessão extraordinária do dia 13/12 do corrente ano. Passamos agora de dados, agora pela segunda sessão, segundo turno. Gostaria aqui de estar no artigo 250, onde que se fala que a gente tem que fazer, através das contas da prefeita e as votações para o segundo turno. E gostaria aqui então de estar passando novamente as votações dessa conta de volta. O doutor tem mais alguma coisa a dizer? Excelência, aqui como são 2 turnos, 2 votações, tem a defesa que o procedimento tem que ser repetido. Tudo bem. Prazo. Bom, boa tarde a todos novamente. Neste segundo turno de votação, nós já tivemos um resultado prévio. Os vereadores já fizeram a exposição dos motivos, dos seus votos, enfim. E agora, de uma forma mais madura, sabendo que cada um pensa a respeito dessas contas, nós temos condições melhores de avaliar o mérito administrativo das contas. Primeiramente, eu quero dizer que o procedimento, o devido processo legal, a defesa entende que não está sendo observado. Tá? Por quê? O parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Orgânica do Município estabelece que a comissão deve se manifestar a respeito do parecer do Tribunal de Contas e não a respeito dos memoriais apresentados pela defesa. Então, essa reanálise dos argumentos da defesa, ela não está prevista no regimento interno, não está prevista na lei orgânica, motivo pelo qual a defesa entende que houve aí a quebra do devido processo legal. Segundo aspecto, o que tem que estar sendo submetido, de acordo também com a lei orgânica, é que se a manifestação dos memoriais não tivesse sido suficiente, o artigo 57, parágrafo 1º, estabelece a necessidade, então, de se pedir ao Tribunal de Contas que se esclareça essa insuficiência da defesa, então, já que foi aberto o prazo de 5 dias. E esse procedimento também não foi adotado. Tá? Então, é só uma questão de ordem. E aí, ratificar também que a votação do primeiro turno, ela teve um certo prejuízo ao contraditório, porque o artigo 7º, inciso 10, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, estabelece a prerrogativa de todo profissional da advocacia em promover a intervenção sumária para esclarecer matéria de fato, ou documento, ou qualquer outro questionamento omisso que se comporta no julgamento. O que foi negado pela presidência, então eu também entendo que houve aí um cerceamento de defesa, nesse sentido. Preliminares à parte, vamos voltar ao mérito do processo em si. Foi dito, pelo voto do presidente, vereador excelentíssimo senhor Pedro, que a gestora não teria cumprido com o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Teria sido, então, esse o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal afetado pela postura da gestora. Vamos ver o que diz esse dispositivo. Artigo 42. É vedado ao titular do poder ou órgão referido no artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele. Essa foi a fundamentação, inclusive, utilizada pelo Tribunal de Contas. Eu lembro, o Tribunal de Contas cometeu um equívoco, cometeu um erro material grave, e não por outro motivo é que foi dado aos senhores o poder de julgar e de reformar esse equívoco. Oportunidade única que os senhores estão tendo de fazer justiça, votar livremente com a consciência dos senhores.
Artigo 42 diz isso, que ela não pode contrair nos 2 últimos quadrimestres. Vamos lembrar a natureza das despesas que ficaram em restos a pagar. INSS, PASEP e energia, correto? Essas despesas não foram contraídas nos 2 últimos quadrimestres. Essas despesas são empenhadas em valores globais no começo do exercício. Então ela não empenhou nos 2 últimos quadrimestres. Existe um erro material grave no julgamento do Tribunal de Contas. Essas despesas já vêm empenhadas com valores globais no começo do exercício. Percebe, vereador? Há um erro, aqui fala contrair nos 2 últimos quadrimestres. Qual que é a vontade da lei? E eu aqui não estou aqui para revogar a lei de responsabilidade fiscal. Sancionada dia 5 de maio de 2000, lei complementar número 101. Vi essa lei sendo implementada nas prefeituras, enfim, acompanhei. Não estou aqui, a defesa não quer revogar um avanço, como disse a vereadora, né? Eu também defendo a lei de responsabilidade fiscal. O que a gente tem que observar é o erro material. Erro material. Artigo 42. Contrair nos 2 últimos quadrimestres. Os empenhos dessas despesas, das despesas dessas naturezas, são feitas no começo do exercício. Porque são despesas de natureza continuada, previdência, energia elétrica e o INSS, elas são empenhadas no começo do ano por estimativa, empenho global por estimativa. Então há um erro material no posicionamento técnico do tribunal e entende a defesa que vossas excelências não podem ratificar esse erro material. Tá? Para isso, volto a pedir o bom senso de vossas excelências. O Tribunal de Contas, no caso da Prefeitura de Nova Serra Dourada, entendeu que a ausência de repasse do governo do Estado das verbas da saúde foi o que prejudicou o déficit orçamentário do município. Porto dos Gaúchos está na mesma situação e o tribunal não observou. Aí foi dito comumente, mas por que a gestora não levou isso? Por que ela não falou isso no tribunal? Excelências, nenhum desses documentos que foram mostrados aqui foram juntados em tempo no processo do Tribunal de Contas. Por quê? A gestora, ela foi traída pelo destino. Naquela oportunidade que se abriu o prazo para as alegações finais, naquela oportunidade em que foi colocado em julgamento, o colega, o advogado que era responsável técnico pelo processo, teve problemas sérios pessoais, inclusive de saúde, foi submetido a procedimento cirúrgico, enfim, a gestora teve um prejuízo técnico, porque não foi um advogado que foi lá e fez a sustentação, enfim, por conta disso que o tribunal julgou equivocadamente. Não houve uma defesa técnica qualificada nos autos em momento oportuno. E isso foi colocado, inclusive, nos memoriais que vossas excelências sequer consideraram no momento da explanação da justificativa de vossas excelências. Então, excelências, repito, o crédito de 125 mil que entrou este ano na conta da prefeitura, que o atual gestor é que vai gerir esse valor, é mais que suficiente para cobrir esses 45 mil reais que ela deixou em dívida de contas que a gente sabe venceriam em janeiro de 2013. Portanto, existe um erro material, ela não contraiu despesa nos 2 últimos quadrimestres, porque essas despesas são empenhadas no começo do ano. Então, existe um erro material em relação ao artigo 42 e existe a incoerência do Tribunal de Contas, que não aplicou a este caso o mesmo entendimento que aplicou no caso da Prefeitura de Nova Serra Dourada. Motivos, eu acredito que tenha sido essa falha técnica. A falha técnica no sentido dela não ter a oportunidade de ter sido defendida tecnicamente, devidamente no momento oportuno. Ratifico o pedido de aprovação das contas. Obrigado. Então, dado então todos os direitos à defesa para se comentar e pronunciar sobre as contas, gostaria aqui então de colocar em votação. Como é por ordem alfabética, gostaria de convidar o vereador Claudemar.
presidente da mesa, colegas vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, meu boa tarde. Meu voto é favorável às contas da prefeita Carmen Lima Duarte. Obrigado. Vereador Ivo. Mais uma vez aqui, quero cumprimentar o presidente, vereadora, vereadores e os demais que se encontram aqui, a imprensa e mais os colegas que estão aí. É o meu boa tarde. Meu voto é favorável à prefeita Carmen Lima Duarte. É justificativa. É o que o doutor estava comentando. Se ela tinha 125 mil reais para receber, é muito mais do que ela teria para pagar. Então, com certeza, ela não estava devendo. Seria só isso, meu boa tarde. Vereadora Joelma. Meu parecer é contrário às contas 2012 da prefeita Carmen Lima Duarte. Vereador Nolar. Senhor presidente, eu só venho aqui confirmar meu posicionamento com relação a esse fato, ao voto, conforme já disse em primeira votação, favorável ao parecer do Tribunal de Contas. E além do mais, não sei se alguns vereadores, se seria necessário, até já que não tem nenhum representante do Tribunal de Contas aqui, para também até poder questionar, que seria de extrema necessidade, o tal do fato de acusar, de questionar, mas também tem a questão da defesa. Se permitiria ler na íntegra as razões do voto do Tribunal de Contas, se haveria necessidade. Ou já é de conhecimento de todos? Poderia ler? Se quiser ler, pode ler, seu vereador, mas essas contas ela teve aqui, teve o seu parecer nessa casa. O vereador que não leu porque não quis. Então tá bom. Estava aí presente. Seria só isso. Vereador Oscar. Boa tarde a todos novamente. Eu vou fazer da mesma forma, vou acompanhar o parecer do Tribunal de Contas. Muito obrigado. Meu voto é a favor do Tribunal de Contas. Vereador Paulo. Eu fico grato em fazer parte desse momento histórico, pré-histórico dessa casa, quando a gente se remete ao Código de Hammurabi. Isso a gente tem que pensar bem, e meu voto é favorável à prestação de contas da prefeita Carmen. Peço ao vice-presidente que assuma os trabalhos para que eu possa dar meu voto. Com a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, caros vereadores, eu quero dizer que quando que chegou essas contas aqui nessa casa, foi passada a comissão, eu acho que todos os vereadores ficou sabendo das contas que estavam aí. Então eu acredito, senhor vereador, que não é até preciso passar isso ali, porque cada um deles esteve ali olhando, lendo, né, para saber o que tinha acontecido. Então eu acredito que não é necessário isso aí. E eu quero aqui só confirmar meu voto, que é ao contrário às contas da prefeita Carmen Lima Duarte. Peço para o senhor presidente Pedro Carvalho Neto que assuma o seu trabalho. Vereador Ricardo. Voto com o parecer do Tribunal de Contas. Vereador Sebastião.
Boa tarde, senhor presidente, caros amigos vereadores e quem mais nos visita. Meu voto é favorável à ex-gestora Carmen Lima Duarte. Acabando a votação, eu quero aqui, o primeiro secretário faça a leitura então do projeto de resolução, mas ainda em tempo eu quero pedir para que o primeiro secretário, eu e a segunda secretária assina o projeto de resolução. Aqui é onde que tem aqui, pelo segundo turno, deu 4 votos a favor das contas da prefeita e 5 votos ao contrário às contas da prefeita. Excelência, uma cópia da resolução, por gentileza. Tá ok. Beleza. Eu quero aqui então pedir para o primeiro secretário que faça a leitura desse projeto de resolução para que a gente possa estar colocando ele em votação. Mesa diretora, projeto de resolução 004/2010. Súmula. Dispõe sobre a votação das contas do exercício financeiro de governo de 2012 do Poder Executivo Municipal. O presidente da Câmara Municipal de Porto Gaúcho, senhor Pedro de Carvalho Neto, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, faz saber à Câmara e promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica reprovada as contas prestadas de governo pelo Poder Executivo Municipal de Porto Gaúcho, Mato Grosso, referente ao exercício financeiro 2012, gestão Carmen Lima Duarte, sendo a votação 5 votos favoráveis e 4 votos contrários ao parecer prévio do Tribunal número 27/2013, de 24/9/2013, do egresso Tribunal de Contas. Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Plenário Guilherme Prive, em 13/12/2000, está errado aqui a data, ó, 2009, tem que mudar. Dois erros aqui e aqui, ó. Ó. 2000 aqui e aqui.
Oi. Então, projeto de resolução 004/2013, o artigo 2º, essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Plenário Guilherme Prive, 13/12/2013. Assinado pelo senhor presidente, primeiro secretário e segunda secretária. Eu quero aqui, então, colocar esse projeto. Como foi lido pelo primeiro secretário, todos os vereadores estão cientes do que está escrito aqui, e eu coloco ele em votação, se vocês aprovam esse do jeito que ele está aqui, como constando aqui da reprovação das contas, ou não. Coloco em votação. O vereador, por favorável, permaneça com o tom. Por conta, se manifeste. Foi lido esse projeto de resolução? Foi lido o que foi passado em toda a sessão. Aqui. Que foi votado. O voto sim, o voto não. Então, eu tenho que colocar ele agora em votação. Vocês estão cientes do que foi, o que está aqui. Entendeu? Então, colocando os 5 votos favoráveis ao parecer do Tribunal de Contas pela reprovação e os 4 votos favoráveis pela aprovação. Que é o... A resolução. Não, isso aqui... A resolução é para reprovar as contas, ela está reprovando as contas. Aí, se você for contrário à reprovação das contas, você levanta. Isso, é isso mesmo. Tá, entendeu? Uma intervenção. Isso mesmo. Por coerência, né, Felício? Por coerência. Se quiser levantar... É isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Tá certo. Tá certo. Não, é o resultado. É o resultado. Coloca em votação. O vereador for favorável, permaneça no tom. For contra, levanta o manifesto. Então, foi aprovado aqui, então, por 5 votos a 4. Excelência. E eu gostaria aqui, então, de colocar, acabando essa votação... Pela ordem, perdão. só um momentinho. A defesa requer a anulação da resolução e do julgamento que ocorreu na data de hoje, devendo ser submetida a uma nova data, um novo julgamento. Primeiro, pelas preliminares que nós arguimos, cerceamento de defesa e tudo mais. Segundo, porque o artigo 249, parágrafo 1º do regimento interno, diz que o que deve ser submetido é o decreto legislativo e não resolução. Então, a forma com que foi submetida a proposição é inadequada de acordo com o regimento interno, e aí a resolução desassocia, não encontra amparo no artigo 249, parágrafo 1º, motivo pelo qual deve ser submetido a um novo julgamento, e aí com a matéria devida, que é decreto legislativo e não resolução. 249, parágrafo 1º do regimento interno. Diz o parágrafo 1º do artigo 249, o processo será encaminhado em seguida à Comissão de Economia e Finanças, que terá 60 dias para apresentar ao plenário seu pronunciamento, acompanhado de projeto de decreto legislativo, pela aprovação ou rejeição das contas. Não fala em resolução. Então, a forma escolhida foi inadequada, fere o devido processo legal e requer a anulação da sessão de hoje. Se não for aprovado pelo plenário, você fala, né? Parágrafo 1º do artigo 249 do regimento interno, excelência. Gostaria que a doutora Tatiana desse uma olhada nisso para nós.
Doutor, gostaria que o senhor esclarecesse de volta sobre essa impugnação dessa sessão. Oi? Gostaria que o senhor esclarecesse melhor agora sobre essa... Então, eu estou impugnando pelo seguinte, Excelência. A regra do processo, né, de acordo com a Constituição, nós temos o princípio do devido processo legal. E o princípio do devido processo legal diz o seguinte, que as normas do processo elas devem ser observadas. O artigo 249, parágrafo 1º do regimento interno desta Casa, ele diz claramente, recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas, que é o nosso caso, né? Então, se deixar claro, o artigo 249 aplica no caso do processo que está em questão. Recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas do prefeito municipal, independente da sua leitura no pequeno expediente, o presidente fará distribuir cópia do mesmo às lideranças partidárias. Até aí tudo bem. Parágrafo 1º. O processo será encaminhado em seguida à Comissão de Economia e Finanças, isso foi feito, né? A comissão analisou e tudo mais, que terá 60 dias para apresentar ao plenário seu pronunciamento. Sobre que forma? Proposta de decreto legislativo, pela aprovação ou rejeição das contas. O que a comissão submeteu foi proposta de resolução, o que é uma proposição totalmente diferente do decreto. E aí, não observado a forma que a lei estabelece, que o regimento estabelece, a resolução é nula para os fins a que se destina, porque o regimento interno fala que somente decreto legislativo pode rejeitar as contas, e não resolução. Então, essa resolução não tem eficácia para os fins a que se destina. Logo, deve ser feito outro procedimento, aí sim a comissão encaminhar a proposta do decreto legislativo e o decreto legislativo ser submetido à apreciação do plenário, sob pena de ferir o devido processo legal. Então eu vou estar fazendo isso e anulando isso aqui, passando para quinta-feira da semana que vem. Você não vai estar aí, não, Lar? Sexta-feira da semana que vem. A gente vai estar de volta então aqui pela... Então, Vossa Excelência, só para ficar claro, Vossa Excelência está declarando nula a sessão de hoje. Da agora, a segundo turno. Hã? Essa do Não, segundo. mas o que foi submetida, o procedimento é, a comissão encaminha o projeto. E a comissão não encaminhou o projeto para o primeiro turno. Tem que ser os 2 turnos novamente. Anula a sessão, anula o procedimento, desde o encaminhamento da comissão até a data de hoje. No entendimento da defesa, obviamente. Ah. Não tem nada a ver, não. Esse eu ia encaminhar pela comissão, eu já ia encaminhar para a comissão dessa aqui, é o último. Entendeu? Eu ia encaminhar para a comissão final. Eu ia encaminhar. Não? Aqui eu já ia encaminhar.
Gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Mas é no regimento interno. É no regimento interno. Mas é no regimento interno. Gostaria aqui então de falar aqui aos vereadores. Então, concordo. Eu vou estar anulando essa sessão e vou estar colocando essa nova sessão dia 23 de dezembro. Sem problemas. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, eu vou estar encaminhando esse documento de volta para você e você vai estar me encaminhando então esse decreto legislativo. Aí a hora que você me entregar isso aqui eu vou marcar a data para a votação das contas. Pois não. Senhor presidente, colegas vereadores, o senhor encaminhando para a comissão, eu tenho um prazo estipulado para retorno para a mesa, né? Até 60 dias. Se fazer antes ou depois, até 60 dias tem que ter, mas tem que ter, se você fazer daqui a semana que vem, sei lá o dia que você vai me entregar, aí é problema seu, daí da sua comissão. Se você quiser saber. A questão das contas. Só isso. Entendido assim, pessoal? Senhor presidente, eu gostaria de sugerir aos colegas, já que a votação aparentemente são favas contadas, e eu acho que a gente poderia deixar isso para janeiro ou fevereiro, depois que a gente voltasse para o ano que vem, porque tem prazo legal. Eu não sei se todos concordam. Eu não posso falar nada enquanto eu não receber o parecer da comissão. Sim, senhor. Tá bom? Eu gostaria, vereador Nolar, porque é claro que eu sei da minha obrigação de estar a serviço dessa casa, mas se pudesse deixar, com certeza eu não teria que vender minhas passagens. Isso se não for prejudicar nenhuma das partes, certo? Pela defesa, sem problema, excelência. Eu acho que seria importante, presidente dessa casa, a nossa assessoria jurídica ver a legalidade para nós não cometer mais aí, vir ser depois mais um problema. Eu acho que a assessoria jurídica nossa tem que ver o amparo legal disso. Foi isso aí. Então, gente, fica assim então. Muito obrigado a todos.